Artigo 57. Os subprefeitos distritais, em número de 011 para cada distrito, de livre nomeação e exoneração pelo prefeito, terão as atribuições que lhe forem delegadas pelo chefe do Executivo, visando a descentralização administrativa municipal. Seção IV da responsabilidade do prefeito. Artigo 58. Importam em responsabilidade os atos do prefeito ou do vice-prefeito que atentem contra a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a lei orgânica e especialmente, e o livre exercício dos poderes constituídos. E o exercício dos direitos individuais, políticos e sociais. E a probidade na administração. E a lei orçamentária. V o cumprimento das leis e das decisões judiciais. V efetuar repasse de duodécimo que supere os limites definidos no artigo 29-A da Constituição Federal, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. V em não enviar o repasse de duodécimo até o dia 20 de cada mês, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. V em enviar o repasse do duodécimo a menor em relação à proposição fixada na Lei Orçamentária, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. O processo e julgamento do prefeito e do vice-prefeito obedecerão no que couber ao disposto no artigo 86 da Constituição Federal. Seção V dos secretários do município. Artigo 59. Os secretários municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, por lei de iniciativa da Câmara Municipal, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto nos artigos 37, x e x, 150, e 153, e 153, segundo, e da Constituição Federal. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 60. Além das atribuições fixadas em lei ordinária, compete aos secretários do município, e orientar, coordenar e executar as atividades dos órgãos e entidades da administração municipal na área de sua competência, e referendar os atos e decretos do prefeito e expedir instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos relativos aos assuntos de suas secretarias, e apresentar ao prefeito relatório anual dos serviços realizados por suas secretarias, e comparecer à Câmara Municipal nos casos previstos nesta lei orgânica, comparecer aos atos pertinentes às atribuições que lhe forem delegadas pelo prefeito. Parágrafo único. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 61. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Capítulo 5 dos servidores municipais. Artigo 62. São servidores do município todos aqueles lotados em cargos ou empregos públicos. Artigo 63. O quadro de servidores pode ser constituído de classes, carreiras funcionais ou de cargos isolados, classificados dentro de um sistema ou, ainda, dessas formas conjugadas, de acordo com a lei. Parágrafo único. O sistema de promoções obedecerá, alternadamente, ao critério de antiguidade e merecimento, este avaliado objetivamente. Artigo 64. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 65. São estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 66. O servidor público estável só perderá o cargo. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E em virtude de sentença judicial transitada em julgado, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos.
e mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da Lei Complementar, assegurada ampla defesa. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. Invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo, ou posto em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 67. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável ficará em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 68. O tempo de serviço público federal, estadual e de outros municípios é computado integralmente para efeitos de aposentadoria e disponibilidade. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. É assegurada para a aposentadoria a contagem recíproca do tempo de contribuição previdenciária, mediante certidão expedida pela Previdência Nacional. Artigo 69. Ao servidor em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. E tratando-se de mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. E investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. E vê em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento, vê para efeito de benefícios previdenciários, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Artigo 70. Lei Orgânica Municipal definirá os direitos dos servidores do município e acréscimos pecuniários por tempo de serviço, assegurado o prêmio por assiduidade por quinquênio. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 08/1999. Artigo 71. É vedada e remuneração dos cargos, de atribuições iguais ou assemelhadas, do Poder Legislativo, superior a cargo do Poder Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza e ao local de trabalho. E a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do município. E a participação de servidores no produto da arrecadação de tributos e multas, inclusive da dívida ativa. E vê a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. A de 2 cargos de professor. B. A de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. C. A de 2 cargos privativos de médico. V. Excedência, remunerada sem prévia aprovação legislativa. Parágrafo único. A proibição de acumular estende-se a cargos, funções ou empregos em autarquias e outras instituições de que faça parte o município. Artigo 72. O município instituirá regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das funções públicas. Artigo 73. O servidor será aposentado nas formas definidas na Constituição Federal. Parágrafo único. Os servidores municipais continuarão vinculados ao Instituto de Previdência Social, se o município não optar pelo regime de previdência própria. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 74. O município responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sendo obrigatório o uso de ação regressiva contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, na forma da Constituição Federal. Artigo 75. É vedada, a quantos prestem serviços ao município, atividade político-partidária nas horas e locais de trabalho. Artigo 76. É garantido ao servidor público municipal o direito à livre associação sindical e irredutibilidade de salários. Parágrafo único. Os direitos e deveres dos servidores municipais não contemplados nesta lei orgânica serão estabelecidos por lei ordinária. Capítulo 6 dos Conselhos Municipais. Artigo 77. Os conselhos municipais são órgãos de cooperação governamental que têm por finalidade auxiliar a administração na orientação, planejamento, interpretação e julgamento de matéria de sua competência.
Parágrafo único. Serão criados tantos conselhos municipais quantos necessários, porém, obrigatoriamente em caráter permanente, os da saúde, educação, assistência social, desenvolvimento econômico e social, do consumidor, da agricultura e do meio ambiente. Artigo 78. A lei especificará as atribuições de cada conselho, sua organização, composição, funcionamento, fora de nomeação do titular e suplente e prazo de duração do mandato, bem como se o cargo será ou não remunerado. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 03/1994. Artigo 79. Os conselhos municipais terão um número ímpar de membros a serem escolhidos dentre integrantes do Poder Executivo, entidades públicas, classistas e da sociedade civil organizada. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Capítulo 7 dos Orçamentos. Artigo 80. Leis de iniciativa do Poder Executivo Municipal estabelecerão, o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias, e os orçamentos anuais. Primeiro, a lei que instituir o Plano Plurianual estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas às programadas de duração continuada. Segundo, a Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, inclusive as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual e disporá sobre as alterações na legislatura tributária. Terceiro, o Poder Executivo publicará, até 30 dias após o encerramento de cada bimestre, relatório de execução orçamentária. Quarto, os planos e programas serão elaborados em consonância com o Plano Plurianual e apreciados pelo Poder Legislativo Municipal. Quinto, a Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos poderes do município, órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, e o orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, e o orçamento da Seguridade Social. Sexto, o projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo de efeito, sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira ou tributária. Sétimo, a lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição, a autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de créditos, inclusive por antecipação de receita, nos termos da lei. Oitavo, a abertura de créditos suplementares, prevista no parágrafo anterior, não poderá exceder a 10% da receita orçada. Nono, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Artigo 80-A. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Primeiro, as emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2%, 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Segundo, a execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde, previstos no parágrafo 1º, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso I, do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Terceiro, é obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o primeiro deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida, realizada no exercício anterior, conforme os critérios da execução equitativa. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Quarto, considera-se equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente de autoria. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Quinto, as programações orçamentárias previstas no primeiro deste artigo, não serão de execução obrigatória nos casos de impedimento de ordem técnica, na forma do parágrafo 6º, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Sexto,
No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integre a programação, na forma do terceiro, deste artigo, serão adotadas as seguintes medidas, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. E até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. E até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso I, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. E até 30 de setembro ou até 30 dias após o prazo previsto no inciso I, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável, redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 e vê-se, até 20 de novembro ou até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso II, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo, nos termos previstos na Lei Orçamentária. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. 7º. Após o prazo previsto no inciso IV do 6º, as programações orçamentárias previstas no 3º não serão de execução obrigatória nos casos dos impedimentos justificados na notificação prevista no inciso I do 6º. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. 8º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira prevista no 3º deste artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. 9º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no 3º deste artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 42/2017 avos. Artigo 81. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa. Artigo 82. São vedados: e o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, e a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais, e a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta. E a vinculação de receitas de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a destinação de recursos para a manutenção e desenvolvimento de ensino e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita. A abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e semi-indicação dos recursos correspondentes, via transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa, via concessão ou utilização de créditos ilimitados. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos do município para suprir necessidades ou cobrir déficit de empresas ou qualquer entidade de que o município participe, e a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Primeiro, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Segundo, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Artigo 83. Os recursos do 12º serão repassados ao Poder Legislativo até o dia 20 de cada mês na sua integralidade, sob pena de crime de responsabilidade. Redação dada pela emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 84. A despesa com pessoal ativo e inativo do município não poderá exceder os limites estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000 avos.
Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos, e, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Primeiro, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alterações de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica N. 13/2002 avos, e se houver autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Segundo, para o cumprimento dos limites estabelecidos com base neste artigo, durante o prazo fixado na lei complementar referida no caput, o município adotará as seguintes providências, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e funções de confiança, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. E exoneração dos servidores não estáveis, acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica N. 13/2002 avos. Terceiro, se as medidas adotadas com base no parágrafo anterior não forem suficientes para assegurar o cumprimento da determinação da lei complementar referida neste artigo, o servidor estável poderá perder o cargo, desde que ato normativo motivado de cada um dos poderes especifique a atividade funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Quarto, o servidor que perde o cargo na forma do parágrafo anterior fará jus à indenização correspondente a um mês de remuneração por ano de serviço. Quinto, o cargo, objeto da redução prevista nos parágrafos anteriores, será considerado extinto, vedada a criação de cargo, emprego ou função com atribuições iguais ou assemelhadas pelo prazo de 4 anos. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Sexto, revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 40/2015 avos. Artigo 85. As despesas com publicidade dos poderes do município deverão ser objetivo de dotação orçamentária específica. Parágrafo único. As publicações, de que tratar a lei orgânica, deverão ser inscritas, pelo menos, num dos jornais locais. Artigo 86. Os projetos de lei sobre o Plano Plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anuais serão enviados pelo prefeito ao Poder Legislativo nos seguintes prazos, e o projeto de lei sobre o Plano Plurianual até o dia 15 de junho do primeiro ano do mandato, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26/2009 avos. E o projeto de lei das diretrizes orçamentárias até o dia 15 de agosto de cada ano, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2007 avos. E o projeto de lei orçamentária até o dia 30 de outubro de cada ano. Redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 24/2008 avos. Artigo 87. Os projetos de leis de que trata o artigo anterior, após tramitação no Poder Legislativo, deverão ser encaminhados ao Poder Executivo para sanção nos seguintes prazos, e o projeto de lei do Plano Plurianual até o dia 15 de julho do primeiro ano do mandato, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 26/2009 avos. E o projeto de lei das diretrizes orçamentárias até o dia 30 de setembro de cada ano, redação dada pela Emenda à Lei Orgânica nº 21/2007 avos, e o projeto de lei orçamentária até o dia 30 de novembro de cada ano. Acrescentada pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Parágrafo único. Revogado pela Emenda à Lei Orgânica nº 13/2002 avos. Artigo 88. Caso o prefeito não envie o projeto do orçamento anual no prazo legal, o Poder Legislativo adotará como projeto de lei orçamentária em vigor, com a correção das respectivas rubricas pelos índices oficiais de inflação verificada nos 12 meses imediatamente anteriores a 30 de setembro. Olha só, deixei na descrição um link para um grupo especial, um grupo de estudos aí para o teu concurso. É só clicar aí no link na descrição. Também tem um link especial para um caderno de questões, se tu tiver interesse aí em fazer uma revisão específica para o teu concurso, só clicar aí no link da descrição. Aproveita, já se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com os teus amigos, deixa o like, se ficou alguma dúvida,
coloca aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.